E depois deste vídeo de hoje, que você vira a expressão trem de doido, eu acho que você vai mudar de opinião, com certeza. Você não vai achar mais tão engraçado, não. Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu, sinceramente, espero que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho trazer aqui minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, como também pelo YouTube. Eu agradeço a todos os inscritos que estão chegando, aos que ainda vão chegar, aos que já estão aqui com a gente. A presença de todos vocês é extremamente importante. Então não deixe mesmo de pedir que vocês deixem um like, que vocês classifiquem os audiocasts, os podcasts, quando vocês nos seguem pelas plataformas de áudio. Porque é assim que o YouTube e as plataformas de áudio entendem que vocês gostam do nosso trabalho. E sempre estão publicando para outras pessoas poderem estar também nos conhecendo. É maravilhoso ter vocês por aqui. E desculpe a minha voz, porque minha voz realmente não tá boa. Tem uma gripe aí querendo me pegar há vários dias, mas nós vamos sobreviver com certeza. Então hoje a gente vai falar de um livro extremamente pesado. Eu já vou ser bem franca aqui com vocês, porque eu tive bastante dificuldade para ler esse livro. Mas é um livro que eu já queria trazer aqui para o canal há um certo tempo. Não li ele em poucos dias. É realmente um livro que não dá mesmo para ler facilmente, nem fotos desse livro não vou poder mostrar. Mas esse aqui, a gente vai falar de uma autora que eu gosto muito de trazer os trabalhos dela aqui. Vamos falar de esse aqui, ó, Holocausto Brasileiro, da jornalista e escritora mineira Daniela Arbex. Este é o primeiro livro que a Daniela Arbex escreveu, tá? Quando ela começou a sua carreira de autora de livros. É uma série de reportagens no jornal Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, que ela estava trabalhando na época. Então, essa série de reportagens acabou gerando este livro aqui, e a gente vai falar sobre ele aqui agora. Coisas aqui que, quando você vê, você vai pensar assim, gente, não é possível que isso aconteceu aqui no Brasil. E sim, isso aconteceu aqui no Brasil. Então vamos à resenha desse livro aqui que eu vou te falar. Você tem que respirar fundo para ler ele, mas é um assunto extremamente importante. Não tem como não falar desse assunto. Principalmente nesses tempos atuais, aí, depois da pandemia, que a gente teve diversas questões mentais precisando ser ditas. Este aqui é um caso que precisa ser dito, precisa ser relembrado, precisa ser falado. E a gente vai falar sobre ele agora. Então, é um livro que foi publicado em 2013. Ele era publicado pela editora, o grupo, deixa eu olhar aqui na minha colinha, Geração Editorial. A gente já falou sobre esses outros livros da Daniela Arbex. Esse é o meu terceiro contato com a Daniela. A gente já tem vídeos aqui no canal sobre Todo Dia, Mesma Noite, também publicado pela editora Intrínseca. Essa aqui é a capa atual do livro. E também nós já falamos sobre Cova 312. O Cova 312 que eu tenho é da edição da Geração Editorial, que era a outra editora que publicava os livros da Daniela. Atualmente, os livros da Daniela são publicados pela Intrínseca. E aqui, como eu já estava comentando com vocês, foi dentro desses trabalhos. A Daniela acabou descobrindo essa história em 2000. A Daniela acabou descobrindo sobre essa história em 2009, quando ela teve acesso às fotos que foram tiradas no Hospital Psiquiátrico da cidade de Barbacena, em Minas Gerais, é bem próximo ali a Juiz de Fora. E tinha ali fotos que elas eram tão tensas de pessoas numa situação extremamente periclitante, seus internos desse hospital. E
essa história, quando a Daniela descobriu, ela ficou simplesmente horrorizada. Essas fotos saíram numa matéria, em algumas matérias na extinta revista O Cruzeiro, da época ali da década de 60, que foi publicada essas fotos. E a Daniela, então, tentou redescobrir essa história, indo atrás de pessoas que trabalharam no hospital. Ele era muito conhecido como Hospital Colônia, e também de pessoas que conseguiram passar pelo hospital e sobreviveram à verdadeira barbárie que aconteceu naquele local. E o título é muito assim, não tem como dar um outro título para essa história do que esse título aqui. E aqui a gente vê que com total consentimento do Estado, da própria sociedade, enfermeiros ali, médicos, de todo mundo que trabalhava no hospital à época, pessoas que alguns não tinham noção do que estavam fazendo, outros tinham a total noção do que estavam fazendo, simplesmente recebiam a ordem, fazia e pronto, acabou. Mas, assim, a gente vê que o hospital ele teve uma condição inicial de realmente atender pessoas que tinham transtornos mentais. Era uma época que essa questão dos transtornos mentais não era tão levada às situações que nós vemos hoje em dia, com todas as pesquisas do ramo da psicologia e da psiquiatria que tem atualmente. Na época não tinha nada disso. Só que aqui, o que acontece? Começaram a entrar nesse hospital não só pessoas que vinham dessa condição, que já é uma condição extremamente complexa, porque a sociedade à época ela não conseguia entender o que estava acontecendo com essas pessoas. E eles achavam que realmente eram pessoas assim, vou dizer descartáveis, para dizer muito, porque é uma situação extremamente complexa mesmo, sabe? Só que aqui começaram a entrar pessoas que eram os tidos como, o termo que a Daniela usa é um termo melhor, pessoas que não se encaixavam no padrão social da época. Por exemplo, mulheres chamadas, vou dizer mulheres da vida, assim você vai entender o que eu estou falando. Pessoas que tinham transtornos epiléticos, mendigos, pessoas que tinham problemas com álcool, crianças que não eram bem-vindas, não eram acolhidas, mães solteiras, mulheres que acabaram sendo, você sabe, que engravidaram de patrões. Então, pessoas com sentimentos homoafetivos. Então, ou seja, são tudo que não se encaixava na sociedade, eles eram jogados aqui nesse hospital. E eles vinham no trem, sabe? Por isso que eu te falei no início que quando você vê a expressão de trem de doido, você já vai mudar a sua filosofia com relação a isso. E eles vinham aos montes, sabe? Vinham aos montes, lembrando muito os campos lá da Polônia, quando a gente vinha muitas daquelas pessoas sendo levadas para vários daqueles campos. Então aqui ficou muito semelhante a situação. E lugares que tinham, por exemplo, vaga para... Eu vou dar um número aqui, mas não é o número que está aqui. É como se fosse assim, um lugar que caberia 1.000 pessoas, tinha mais de 3.000, sabe? Pra você ter uma noção do que estava acontecendo. E pessoas numa situação horripilante, porque como tinha muita gente, não tinha comida para todo mundo, não tinha lugar para dormir, as pessoas dormiam no chão frio. E mais ao sul de Minas, o que acontece? As cidades já são mais frias. Então, imagina o que acontecia. Eram 16 vidas que eram perdidas por dia. Então, eu tô contando aqui, cara, eu tô arrepiando, sabe? Porque é algo horrível de se imaginar
que isso aconteceu aqui no Brasil, debaixo do nosso nariz. E tem gente que às vezes você vai mostrar essa história ou falar dessa história, a pessoa fica assim, mas aconteceu no Brasil mesmo? Assim, é horrível de pensar. Mas, infelizmente, é parte da nossa história, não tem como a gente não falar disso. No livro, a Daniela quis contar e quis dar voz a essas pessoas. Eu cheguei a ver algumas resenhas também de pessoas que colocaram assim, e a Daniela é bastante respeitosa com relação às vítimas, até as pessoas mesmo que trabalharam no hospital, que tiveram sua voz. Porque às vezes quando você vê casos assim, de que teve uma situação e que tem a vítima e teve o algoz, digamos assim, e às vezes a gente não quer dar voz aos algozes. Aqui a Daniela, ela é muito respeitosa até com as pessoas que acabaram prejudicando outras vidas. E isso não é exatamente errado. Ela quis ter essa oportunidade da gente conhecer essa história. E você vai ter que ouvir o algoz, gente, infelizmente. Não tem o que fazer. E aí, quando tem essa questão aqui, até tem um repórter que ele estava ficando indignado com o entrevistado ali, e a Daniela teve que cegar o facho do cara. Meu filho, respira e vão, porque nós estamos aqui para isso. Então, assim, casos horripilantes de coisas que aconteceram. Aliás, tem um caso aqui de um cara que ele teve toda a chance de se lascar na vida e ele se transformou num cara tão maravilhoso. E depois de muitos anos ele encontrou a mãe dele. Gente, é um negócio assim que você fica assim, você fica feliz de ver que nem tudo foi coisas tão ruins. E assim, tem casos assim que a pessoa dormia no capim, sabe? A pessoa assim, como não tinha mais cama, forrava capim. E teve pontos assim que as pessoas se juntavam por causa do frio, é muito frio, e as pessoas juntavam, tinha uns que ficavam por baixo, e infelizmente durante a noite não resistiam. Tem centenas de casos, assim, claro que a Daniela não conseguiu colocar todos aqui, e que ter também a questão de restos desses indivíduos, né? Pessoas que já não tinham mais vida, que eram vendidos também para faculdades. Gente, é um negócio horroroso, tá? É horroroso isso aqui. Mas não tem como não falar disso aqui. E voltando à questão da crítica, de algumas críticas que eu vi, que não foi mostrado soluções soluções que eu falo assim, para a questão da psiquiatria, da questão do hospital fechar, não fechar, não se mostrou soluções como alguns livros mostram. Por exemplo, mostra o problema e aí mostra assim, a solução feita foi X coisa. A Daniela não pensou nisso aqui, porque a ideia é nos mostrar a história, né, o que aconteceu realmente nesse local, onde mais de 60 mil vidas se perderam. E é bom ler esse tipo de relato para a gente ter a real dimensão do que está acontecendo na nossa volta, do que já aconteceu na nossa vida, para a gente não repetir. Tem aí várias pessoas que não acreditam nesse tipo de coisa, e é para isso que esse tipo de história que existe. Eu acho que muitas vezes o mais difícil não é nem apresentar a solução do problema, é dar voz para a gente entender que esse problema existe, entende? Então eu acho que isso que a Daniela fez foi um achado, sabe? Foi realmente a sensibilidade de uma pessoa que estava numa posição e simplesmente se abriu e se jogou para entender essa realidade que eles tiveram aqui. Então ela teve muito tato de novo, muita sensibilidade. E era o primeiro livro dela. É a primeira grande reportagem que estampou capas em parece que eram 2 domingos que saíam essas reportagens e mexe com a gente até hoje. Com relação a essa história aqui,
Você vai ver algumas adaptações, tá? Tem um filme chamado Em Nome da Razão, acho que é assim que ele se chama. Ele você não vê mais tão disponível facilmente, é mais difícil de conseguir. Você acha ele muito pela net, você acha muito pelo YouTube em algumas partes. E assim, você vê os próprios intérpretes falando como é que tá lá dentro, você vê a realidade. Né? Tanto que não dá para te mostrar as coisas, porque infelizmente é uma coisa que é muito sensível para as plataformas. Eu acho que não quero ter problemas com as plataformas, porque é muito doloroso de ver, sabe? Eu imagino que sou um parente dele, não é legal. E o que acontece? Além disso, além desse filme, que infelizmente você não acha fácil, se alguém tiver, pode disponibilizar para a gente conhecer, que eu acho que é um trabalho muito sensível, muito tátil mesmo. Além dele, a Max, na época ainda era a HBO que chegou a produzir, um documentário baseado nesse livro da Daniela Arbex, tem o mesmo nome, Holocausto Brasileiro. Atualmente você consegue vê-lo pelo YouTube, não está mais na plataforma da Max, mas também ele está disponível pela Netflix. Então, se você é assinante da plataforma, você consegue vê-lo pela Netflix. Isso no momento da gravação deste vídeo aqui. Pode acontecer de você ver, sei lá, 2080, eu não estava mais aqui, mas você ainda deve conseguir ver em algum local. Enfim. E também tem uma minissérie, essa minissérie eu não cheguei a ver ainda, pretendo vê-la em breve, chamada Colônia. Ela estava disponível pelo Globoplay, não sei se está no momento, eu acredito que ainda esteja. Na época que eu olhei, você tinha que ter aquela assinatura do Mais Canais, para você conseguir assisti-lo. Você tinha conteúdos do Globoplay que você conseguia acessar, mas se você fosse assinante do Mais Canais, você tinha o acesso completo a tudo. E essa minissérie Colônia estava para quem era assinante do Mais Canais da Globo. Não sei se está ainda, né? Vou deixar vocês à vontade para ver e tirar suas conclusões. Se você não conhece a história, eu acho que tem gatilhos assim não vou dizer de violência, mas é uma violência mais crua, mais dolorosa, aquela que os seus olhos veem, sabe? E quão frágeis, como é que eu posso dizer, cruéis que a gente pode ser. Eu acho que é uma boa definição para isso aqui. Eu tô abismada ainda, sabe? Eu tô abismada ainda, mas fica essas minhas indicações para vocês. Com relação ao Holocausto Brasileiro, a série o filme, na verdade, da HBO, eu vou trazer as minhas impressões referentes a ele em breve, tá? Não vai demorar muito, não. Porque eu quero acrescentar umas coisas a mais com relação a essa história. Vale muito a pena vocês conhecerem. Muito mesmo. Muito a pena. Bom, então é isso. Eu me despeço de vocês nesse vídeo. Agradecendo a todos vocês que estão aqui no canal. Desculpa minha voz, o ventilador, tá um calor danado hoje. Mas eu queria trazer essas impressões para vocês, que são coisas assim que mexem muito com a gente e que são coisas que a gente precisa conhecer para a gente pensar melhor no próximo, sabe? Uma forma de... Eles são pessoas, né? Do mesmo jeito que você sente dor, eu também sinto. Não tem como a gente ver essas coisas e não se incomodar. Mas ficamos por aqui. Eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado até agora. Muito obrigada de coração para todos vocês que estão por aqui. E é isso. Nos vemos então nos próximos vídeos. Um grande abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até mais.